Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Glauber Braga debate a crise no PSOL e a luta contra a extrema-direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. A gente também tem um boletim de notícias de graça, a gente tem uma série de livros, tudo isso está no nosso site. Coloca aí na tela, Maxwell, entra lá no site, tá tendo sempre novidades lá. Camaradas, note, nessa altura do campeonato, acho que todo mundo já sabe, né, da, entre aspas, crise que está instalada no PSOL com a perseguição e a demissão do Davi De Castro, né? A gente fez vídeo no canal sobre o tema. Assistam o vídeo, ficou muito bom, ficou muito importante. Vocês vão gostar, bota aí na tela, Maxwell, por favor. E eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, à noite. Sexta-feira à noite, o deputado federal Glauber Braga fez uma live debatendo o tema de maneira franca, aberta e honesta. E aí, bota aí, Maxwell, tá no Instagram do Glauber. Gente, escutem a live, assistam a live, é curtinha, tem menos de 1 hora, é uma live curta, objetiva, direta, rápida. O Glauber, ele é muito claro, né, na sua fala, muito direto, sem arrodeio e tal. E aí, nesta live, tem um tema que é de interesse de toda a esquerda brasileira. Por quê? Vamos lá. Evidentemente, alguém pode dizer assim, as questões internas do PSOL são do PSOL. Concordo. É isso, as questões internas do PSOL são do PSOL. Mas tem uma tática que está aqui em debate, que é como combater a extrema-direita. Como combater a extrema-direita. No fundo, essa questão que explodiu agora no PSOL parte de uma divergência tática de como combater a extrema-direita. Essa divergência tática polariza duas posições, sendo que a majoritária do PSOL mudou de posição depois da eleição de 2022. E aí eu vou explicar isso em detalhes. A tese aqui, e eu vou demonstrar, vamos gente, presta atenção, eu vou demonstrar. A tese aqui é que até 2022 existia um consenso mínimo no PSOL, entre todas as correntes, que não era possível enfrentar o fascismo reforçando o programa neoliberal, que era indispensável para realmente combater a extrema-direita, criar um movimento político para pressionar o governo Lula a tomar medidas à esquerda e dar apoio a essas medidas, enfrentar o legado de Temer e Bolsonaro e a própria dinâmica de reprodução do capitalismo neoliberal dependente brasileiro. Vou mostrar isso a partir de documentos, né? E aí, essa é a questão de fundo. Como enfrentar a extrema-direita? Para hoje, o setor majoritário do PSOL, o enfrentamento à extrema-direita é ser um governista crítico, mais acrítico que o próprio PT, eu vou mostrar isso também, e simplesmente dizer amém para tudo que Lula e o PT e o governo fazem, né? Inclusive, dizer amém, inclusive para, por exemplo, ataque ao BPC. Então, o governo Lula quer atacar o BPC, o pessoal tem que dizer amém, perfeito? E há outros setores do PSOL que entendem que é a posição, por exemplo, do Glauber, que não dá para combater a extrema-direita reforçando um programa neoliberal. Essa é a divergência de fundo. E aí, por que esse debate é importante? Porque esse debate é o debate que está colocado para toda a esquerda brasileira. Como é que enfrenta a extrema-direita? Então, isso não é questão interna do PSOL. É uma questão para toda a esquerda brasileira. Como enfrentar a extrema-direita? Eu digo isso porque, quando a demissão do De Castro foi anunciada publicamente, né, os deputados do campo majoritário do PSOL de Todas as Lutas, soltaram uma nota. E nesta nota, eles falam o seguinte. Vou pedir para Maxwell colocar na tela, que é o ponto 5, né, desta nota dos deputados da majoritária do PSOL. Dito o seguinte, na verdade, a questão de fundo da polêmica que um grupo do partido quer criar fazendo debate interno de maneira pública e desrespeitosa, é a tentativa de jogar o PSOL na oposição ao governo Lula. A leitura deste grupo é que o foco do partido deve ser enfrentar contradições e limites do governo Lula. A nossa é que o foco deve ser o enfrentamento ao bolsonarismo, mantendo a independência e o compromisso com os trabalhadores. Foco nisso aqui, viu? Mantendo a independência e o compromisso com os trabalhadores. É um erro grave que parte da esquerda não compreende os riscos do avanço da extrema-direita aqui e no mundo e tenha seu horizonte limitado a disputas internas. Esta não é e não será a posição do PSOL. Então esse é o ponto 5 da nota da bancada. Aí o que a gente vai fazer? Para trazer esse debate sobre qual é a tática para enfrentar a extrema-direita,
a gente vai abrir aqui vários documentos do PSOL de 2021 e 2022 para ver qual era a posição do PSOL, inclusive a posição das correntes do campo majoritário. A posição da Primavera Socialista, do Juliano Medeiros e da atual presidenta do PSOL, a Paula Conrad, a posição do Guilherme Boulos e da Revolução Solidária, a posição oficial das estruturas do partido e por aí vai. A gente vai começar mostrando posições públicas do Juliano Medeiros, na época presidente do partido, membro da Primavera Socialista, e depois a gente vai analisar documentos do PSOL, documentos oficiais, tudo no site do PSOL, tudo certinho, arrumadinho, papapá. A gente vai ler aqui os trechos para mostrar para vocês como a questão de fundo é que teve uma virada na tática que o PSOL defendia para enfrentar a extrema-direita. E aí, colocar o debate nos termos ser oposição ou não ao governo Lula é simplesmente uma forma de fugir desta questão política e teórica central, beleza? Vamos começar, então, a análise aqui. A gente começa com a postagem do próprio Davi. O Davi, inclusive, era da Revolução Solidária, viu, gente? Da tendência majoritária do PSOL, né? O Davi coloca: o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, resumiu para que serve o teto de gastos. Precisamos ter clareza disso. A medida mais canalha, mais retrógrada e contra o povo brasileiro é o teto de gastos. É uma medida para asfixiar completamente a capacidade do Estado brasileiro de combater desigualdades. Juliano Medeiros, para o podcast Mil Tretas, novembro de 2021. Tá aqui o selinho do Juliano Medeiros e por aí vai, né? E aqui alguns comentários e tal. Isso aqui é 2021. Em outra manifestação pública do PSOL, tá aqui, ó. A PEC do Bolsa Família precisa acabar com o teto de gastos. É o que o PSOL defende na equipe de transição do governo Lula. Aí, de novo, aqui o Juliano Medeiros, presidente do PSOL na época, né? A PEC do Bolsa Família é muito importante e não pode ser objeto de chantagem. Mas, além dos recursos para políticas sociais, a PEC deveria prever a formulação de uma nova regra fiscal em lei ordinária com o fim do teto de gastos. É o que vou defender hoje na reunião da equipe de transição. É engraçado porque isso foi aprovado no Congresso, né? A PEC de transição acabou com o teto de gastos do Temer, deixou o governo Lula para até agosto de 2023 enviar com exclusividade para o Congresso uma nova proposta de regra fiscal. Foi o que o governo Lula fez? Enviou uma proposta de novo teto de gastos. Alguém vai dizer assim: João, já com relação de força. Mentira, mentira. Eu já falei aqui várias vezes. Vou até abrir a câmera para repetir só mais uma vez. Ó, pegue a proposta original do governo de regra fiscal, né? A Lei Complementar 200. Pegue a proposta original e leia. Veja, se o Congresso não tivesse feito nenhuma alteração na proposta do governo de nova regra fiscal, ela já era um absurdo neoliberal. Então, eu sempre falo, veja, o Congresso piorou a nova regra fiscal, né, chamada de arcabouço fiscal, que eu chamo de novo teto de gasto. O Congresso piorou um pouquinho, mas o projeto saiu neoliberal do governo Lula. A formulação do projeto, não é que o projeto era bom, era massa do caralho e o Congresso, não. O projeto saiu neoliberal e é importante lembrar, tem vários exemplos disso, mas só quero dar um. É importante lembrar o seguinte, o governo Lula, na época o líder da bancada era o Zeca Disseu, o governo Lula proibiu a bancada do PT de fazer emendas ao projeto enquanto ele estava tramitando na Câmara dos Deputados para deixar o projeto menos fiscalista, menos restritivo ao gasto público, menos neoliberal. Foi proibido na época. Atenção, gente. Foi proibido na época. Eu desafio alguém a dizer que eu tô mentindo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, assim, foi isso que aconteceu. Feito? Vamos continuar aqui. Esta posição do companheiro Juliano Medeiros é de 23 de novembro de 2022. Aí vamos para outra, né? Vamos para outra. Essa conta aqui tá bloqueada, não sei nem quem é, ou me bloqueou, enfim, ou não existe mais a conta, mas isso aqui é 17 de junho de 2021. Em janeiro, defendemos a revogação do teto de gastos, era a bandeira fundamental para reconstruir o Brasil. Fico muito feliz que o ex-presidente Lula se manifeste no mesmo sentido. Este deve ser o compromisso central de todos que se digam de esquerda. Presta atenção aqui, viu? Esse deve ser um compromisso central de todos que se digam de esquerda. Que compromisso? Acabar com o teto de gastos no Brasil. Na mesma época que o Juliano tweetou isso, né? Ali, metade de 2021, mais ou menos, ele deu uma entrevista para o Breno Altman, do Opera Mundi, e nesta entrevista o Juliano Medeiros falou que quem não defende revogar o teto de gastos não pode nem sequer ser chamado de esquerda, quanto mais de socialista. E o Juliano, para o Breno Altman,
falou que essa era a batalha central, a principal batalha do começo do governo Lula, e que sem isso é impossível ter um governo de esquerda. Vocês já me ouviram falar isso aqui, né? Perceba que as coisas que eu falo no canal, o Juliano falava em 2021. A diferença é que eu continuo falando as mesmas coisas, porque a realidade não mudou. Massa? Vamos lá. Continuando, vendo alguns materiais. Isso aqui é o vídeo do próprio Lula, né? Prometendo acabar com o teto de gastos, porque, inclusive, vamos lembrar, quando o PSOL decidiu apoiar Lula já no primeiro turno, um dos compromissos programáticos que o Lula assumiu com o PSOL foi a luta para revogar o novo teto de gastos. Aí, precisa abrir a tela de novo. Alguém pode dizer assim, mas Jones, o Congresso, a correlação de forças. Veja, meu querido, minha querida. Lutar por algo e ser derrotado acontece. A questão aqui é que não houve luta para revogar o novo teto de gastos. Vamos lá. Não houve luta para revogar o teto de gastos. Pelo contrário, o governo... E aqui faça um exercício também. Pegue a proposta original da minuta da PEC de transição. A proposta original do governo Lula era só tirar o Bolsa Família do teto de gastos do Temer e manter o teto de gastos do Temer. Foi o Congresso que derrubou o teto de gastos do Temer. Foi o Congresso que derrubou o teto de gastos do Temer. Sim, gente. É isso mesmo. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos do canal. O Davi De Castro já explicou isso aqui em vídeos do canal também. A Hélida Graziani, que é uma pensadora fantástica, na época que o Mauro Lopes estava na TV Fórum, já explicou isso em entrevista também para o Mauro Lopes. Inclusive, eu vou dar um toque para o Mauro, que a gente precisa trazer a Hélida Graziani no Manhã Brasil, né? Porque ela explica isso assim em detalhes, de maneira brilhante. Veja, de novo, eu desafio alguém dizer que isso é mentira. O governo Lula, quando mandou a proposta de PEC de transição, era para manter o teto de gastos e só tirar o Bolsa Família do teto de gastos. O Congresso deu ao governo Lula a prerrogativa de acabou com o teto de gastos do Temer e o governo tinha até agosto para mandar uma nova proposta de regra fiscal, né, que não precisava ser teto de gastos. O governo decidiu não fazer disputa política nenhuma e já de saída apresentar um projeto de lei que era teto de gastos, que foi piorado no Congresso, mas que já era uma porcaria, né, quando chegou no Congresso. Entendeu? Entendeu? Mas vamos ver a fala do Lula aqui. Isso aqui, ó, maio, viu? Maio de 2022. Vamos ver a fala do Lula. Nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos. Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. Como é que nós vamos recriar? Vamos lá. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, beleza, isso é o presidente falando, dando entrevista, falando no Twitter, mas calma lá, vamos lá. Vamos abrir então os documentos oficiais aqui. Site do PSOL, né? PSOL oficializa apoio à pré-candidatura de Lula a presidente da República, né? O Diretório Nacional do PSOL aprovou apoio à pré-candidatura de Lula para a presidência da República. A reunião também definiu o programa político que será defendido pelo PSOL nas eleições de 2022. Vamos ler um documento aqui. Aqui, ó, um documento aberto. E o nome do documento é muito bom, né? PSOL com Lula para livrar o Brasil do bolsonarismo. O documento todo a gente não vai ler, mas vamos ler os trechos principais aqui para o debate que a gente está fazendo. Aqui no ponto 5 é dito o seguinte, ó. Essa unidade se pautará também por compromissos programáticos que tenham como centro a reversão das reformas implementadas desde o golpe de 2026 e uma forte política de combate à crise climática e uma reforma tributária progressiva. Apresentamos uma plataforma de medidas, eu tenho esse documento, já já a gente vai ler, e lutaremos para que elas sejam incorporadas ao programa de governo e implementadas por Lula. Veja, apresentamos uma plataforma de medidas e lutaremos
para que elas sejam incorporadas ao programa de governo implementadas por Lula. Simultaneamente, construiremos um processo de diálogo com a nossa militância e com nossos aliados através da iniciativa Direito ao Futuro, Diálogos para Reconstruir o Brasil. Ao invés de negociar espaços no atual governo, o PSOL colocou em debate saídas para a crise. Derrotar a extrema-direita, portanto, não é suficiente. É fundamental derrotar também a agenda neoliberal aprofundada desde o golpe de 2016. Maxwell, por favor, coloca essa frasezinha na tela. Que é assim, ó. Eu vou até repetir ela de maneira pausada, vamos, gente? De maneira pausada, assim, ó. Aqui, ó. É fundamental derrotar também a agenda neoliberal aprofundada desde o golpe de 2016. A presença de lideranças políticas que sustentam esta agenda, integrando a frente partidária que apoiará a Lula, é um equívoco. Por isso, o PSOL não deixará de seguir manifestando a posição contrária à eventual presença de Geraldo Alckmin na chapa presidencial, ainda que filiado a um partido de oposição a Bolsonaro. Então, fundamentalmente, essa é a síntese do que é, no momento do anúncio, né, do apoio a Lula na pré-candidatura, a linha política do PSOL. Apoio a Lula para derrotar a extrema-direita nas urnas e, na leitura do PSOL, melhores condições para enfrentar o neoliberalismo, né, que se aprofundou a partir do golpe de 2016, beleza? Vamos lá. Aí a gente sai daqui, né, que aqui, lembrando, viu, gente, isso aqui, ó, foi a pré-candidatura, né? Aí a gente abre outro aqui. PSOL reafirma compromisso com Lula e fará parte da base do governo no Congresso. Isso aqui, ó, 17 de dezembro de 2022. Massa, tá aqui, ó, sublinhado, 17 de dezembro de 2022. Vamos ver aqui esses dois documentos. A íntegra da resolução sobre a relação do PSOL com o governo Lula, abri aqui, e aprovação sobre a atuação da bancada parlamentar no Congresso durante o governo Lula. Vamos ver esse aqui primeiro. Ó, o nome do documento é esse aqui, ó. PSOL com Lula contra o bolsonarismo e pelos direitos do povo brasileiro. Já no primeiro ponto é dito aqui, ó. Em seus 18 anos de história, o PSOL tem assumido a responsabilidade de representar uma esquerda renovada e combativa, fortalecendo as lutas sociais contra o neoliberalismo, a unidade dos partidos e movimentos do campo popular e uma agenda anticapitalista. Beleza. Isso aí é a síntese. E aí, vamos lembrar, né, gente? Em 2022... o Boulos da Revolução Solidária, junto com o Juliano Medeiros e o Ivan Valente da Primavera Socialista, já eram direção do PSOL. Então, estão caracterizando essa aí como a síntese da trajetória do PSOL, né? Vamos ver o que é que o documento diz em relação ao governo Lula, que vai começar. Ponto 2. Diante das ameaças permanentes de golpe, o PSOL estará com Lula em defesa da legitimidade do novo governo. Jamais seremos indiferentes aos ataques da direita ao governo. Ao contrário, não pode haver nenhuma dúvida entre o PSOL e a oposição de extrema-direita. A eleição de Lula foi uma vitória necessária contra o projeto ecocida e autoritário de ataque à democracia, contra a avalanche de perda de direitos e devastação da Amazônia, mas a extrema-direita mostrou ter apoio de setores das classes dominantes, das Forças Armadas e por aí vai. Aí, ponto 3. O PSOL lutará para derrotar o bolsonarismo na raiz, ideológica e politicamente, nos parlamentos e nas ruas. Não podemos subestimar a extrema-direita e o PSOL deve estar na linha de frente da luta contra ela. Para nós, a tática para derrotar a extrema-direita é o enfrentamento e não a conciliação. Ponto 3, viu, gente? Para nós quem, gente? Nós do PSOL, inclusive com concordância da Primavera Socialista e da Revolução Solidária. A tática para derrotar a extrema-direita é o enfrentamento e não a conciliação. Por isso, não aceitamos nenhuma anistia aos golpistas. Ah, Jones, mas está falando da conciliação só em relação à anistia aos golpistas. Não é só isso não, viu? Não é só isso não. Presta atenção. Aí fala do enfrentamento aos golpistas e tal. Aí no ponto 6, diz o PSOL: lutaremos pelo fortalecimento das políticas sociais, ambientais e dos direitos das maiorias. A urgência de mudanças estruturais impõe lutar desde já pela PEC de transição e manutenção do Bolsa Família de R$600, pelo fim do teto de gastos, pelo fim do teto de gastos, do orçamento secreto e um intenso revogaço. Guardem essa palavra, revogaço. Isso é muito importante. Guardem essa palavra. O PSOL produziu um documento sobre o revogaço.
viu? Guardem esta palavra. Vamos lá. O intenso revogaço da agenda neoliberal e conservadora que predominou no país, inclusive de todo o desmonte operado na área ambiental. Essas medidas populares são o que garantirão que o governo dê certo do ponto de vista dos trabalhadores e oprimidos. Então, assim, se não tiver essas medidas populares, o governo não vai dar certo do ponto de vista dos trabalhadores e oprimidos, né? Consequência prática da resolução do PSOL. Lutar por elas em unidade é o caminho para evitar frustrações por parte daqueles e daquelas que esperam mudanças. Ponto 7. Para cumprir esse papel, o PSOL não abrirá mão de suas opiniões ou sua liberdade de ação. Construir a unidade não representa suprimir as diferenças ou baixar nossas bandeiras. Apostamos principalmente na mobilização popular para aprovar medidas de combate à fome e ao desemprego pela retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, e aí cita vários negócios importantes, né? Aí o ponto 9 e o ponto 10, fundamentais. Por todas essas razões, o PSOL estará ao lado de Lula contra o bolsonarismo e combaterá a oposição ao seu governo, a oposição de extrema-direita. Nossa relação será baseada em compromisso com pautas populares, não em negociações de espaços ou condicionada à composição de ministérios. Enquanto o Cetrão negocia cargos, o PSOL irá privilegiar a negociação de propostas. Formularemos uma plataforma elaborada por dezenas de grupos programáticos, formulamos, melhor dizendo, né? Uma plataforma elaborada por dezenas de grupos programáticos e um brilhante levantamento da Fundação Lauro Campos Marielle Franco de quais medidas precisam ser revogadas para deixar no passado o pesadelo bolsonarista. É esse documento que a gente vai ler, já, presta atenção. É assim que queremos disputar politicamente a agenda do governo. O PSOL apoiará o governo Lula em todas as suas ações de recuperação de direitos sociais e interesses populares. Opa, recuperação de direitos, não destruição de direitos. Estaremos presentes nas trincheiras do parlamento e nas lutas do povo brasileiro, combatendo a extrema-direita e defendendo o governo democraticamente eleito. Mas o pessoal não terá cargo na gestão, e aí fala da Sônia Guajajara, papapá. Ponto 11. Destacamos que o PSOL preserva sua autonomia de organização e, portanto, os filiados, caso sejam convidados, aqui ainda é basicamente a questão de o PSOL participar ou não do governo. Então, assim, fica claro de novo neste documento que a linha do PSOL é uma linha de ser base do governo Lula no Congresso, na ideia de unidade com o governo para enfrentar a extrema-direita, mas pautado por um programa à esquerda, inclusive disputando, né, pressionando o governo Lula por um programa de enfrentamento da agenda neoliberal, beleza? E aí, lembre-se que nesse documento aqui que a gente abriu, que é do dia 17 de dezembro de 2022, tem dois PDFs aqui linkados, né? Esse é o primeiro que a gente leu, esse aqui é o segundo. É a resolução da bancada do PSOL sobre o novo governo Lula. É a orientação da bancada do PSOL. Lembrando, mais uma vez, documento produzido com a concordância da Revolução Solidária e da Primavera Socialista e do PSOL de todas as lutas, né? Do campo majoritário do PSOL. E aí veja o ponto 2. A bancada do PSOL no Congresso Nacional atuará em defesa do programa eleito pelo voto popular, isto é, na luta contra a fome e a pobreza, pela revogação das contrarreformas aprovadas desde o golpe de 2016. Pela revogação das contrarreformas aprovadas desde o golpe de 2016. Pelo respeito aos direitos humanos, pela recuperação das condições de vida da classe trabalhadora, pelo combate à crise climática, pela ampliação da legislação de defesa da natureza e dos seus povos. A bancada do PSOL no Congresso Nacional deverá defender o governo contra qualquer provocação, ataque ou opressão da direita e da extrema-direita. A bancada do PSOL no Congresso Nacional preservará sua liberdade de crítica e de iniciativa em relação a todas as medidas que considerem contrários ao seu programa ou que não contribuam para a superação e atitudes autoritárias e antidemocráticas da extrema-direita do país. Então, assim, no programa do PSOL, não tem lá apoiar teto de gastos, apoiar PPP, apoiar ataque ao BPC, apoiar limitação ao salário mínimo, nada disso, só no programa do PSOL, né? E aí, porra, a resolução tá aqui, né? A resolução tá aqui. Vamos ler de novo. A bancada nacional do PSOL no Congresso Nacional preservará sua liberdade de crítica e de iniciativa em relação a todas as medidas que considerar contrárias ao seu programa, ou que não contribuam para a superação de atitudes autoritárias e antidemocráticas da extrema-direita. Ponto 5. A bancada do PSOL, com sua nova formação, deverá se reunir assim que possível para aprofundar elementos, beleza? Vamos lá. São dois documentos fundamentais que vão basear a atuação do PSOL em relação ao novo governo Lula e no enfrentamento à extrema-direita. Note
nesses dois documentos, a linha adotada, né, consequentemente todas as correntes ali, uma espécie de um consenso mínimo ali beleza, apoiar o governo Lula na luta contra a extrema-direita, mas preservar a independência e a liberdade crítica do PSOL numa perspectiva de uma agenda política antineoliberal, né, preservando o que é a lógica do programa do partido, que é um programa de esquerda, contra a retirada de direitos, contra ataque aos serviços públicos, contra a privatização, contra PPPs e por aí vai. Vamos lá, né? Continuando. Aí aqui a gente pega uma entrevista do querido Guilherme Boulos. Uma entrevista que ele deu assim que acabou a eleição, final de 2022. Olha só. Na época, a Natália era presidente da Fundação Lauro Campos Marielle Franco. A Natália tem um sobrenome muito difícil. Eu acho que eu não vou saber pronunciar correto. Vou dar uma filada no Google, só um momento. É Natália Charmeta. Acho que é assim que pronuncia. Peço perdão se eu pronunciei errado, mas enfim, parece um nome de origem do leste europeu e eu tenho dislexia, né, gente? Algumas palavras eu tenho dificuldade de fazer a pronúncia certa. Enfim, vamos lá. E aí vamos ver o que é que o Guilherme Boulos dizia aqui. O papel do PSOL é levar a agenda do país e do governo mais à esquerda. Isso era o Guilherme Boulos em 2022, viu? Aí, na entrevista, uma das perguntas é: como deve ser seu mandato na Câmara? Quais linhas serão prioridade? Aí o Boulos fala da questão do combate à fome, das cozinhas solidárias, fala da questão da moradia. E chega aqui no terceiro ponto, que é... E uma terceira é o combate geral às desigualdades. Nós vamos estar na linha de frente. Nosso mandato vai expressar isso. A defesa de uma reforma tributária progressiva não aconteceu. Com a taxação de grandes fortunas e lucros e dividendos não aconteceu. Da política de retomada do investimento público para a distribuição de renda do Brasil não aconteceu, porque tem um novo teto de gastos. Do aumento da valorização do salário mínimo, acabou de ser aprovado um limite de no máximo 2,5% para a valorização do salário mínimo, né? Ou seja, medidas que reduzem as desigualdades no país. Beleza. Em outro trecho da entrevista, veja que o deputado Guilherme Boulos diz. O entrevistador faz a seguinte pergunta. Muito se tem debatido sobre ocupar o governo Lula ou não dentro do PSOL, mas a grande questão é qual o papel do PSOL histórico, considerando que estamos diante de um novo governo Lula e da ameaça permanente da extrema-direita. Veja a resposta do Guilherme Boulos. O PSOL teve um grande acerto ano passado, uma encruzilhada histórica, que era apoiar o Lula contra o bolsonarismo e Bolsonaro na campanha ou lançar uma candidatura própria. E o PSOL soube se posicionar, fez parte da Frente Ampla, ajudou a eleger Lula, e isso foi um acerto histórico do nosso partido. O PSOL tem caminhado cada vez mais, as últimas eleições mostram isso, a presença nos movimentos de juventude mostra isso, para ser um partido capilarizado, com trabalho de base, com uma base mais popular e periférica. Isto é muito importante. Presta atenção agora. O PSOL é um partido que representa a renovação da esquerda brasileira. Para cumprir essa tarefa histórica, o PSOL precisa, ao mesmo tempo que mantém suas bandeiras, seus princípios e uma defesa intransigente das pautas populares, ser um partido que também saiba ampliar, que saiba ter unidade, que saiba ter capacidade de diálogo, inclusive para enfrentar a extrema-direita. Então, o Guilherme Boulos diz, o pessoal vai ter que manter suas bandeiras, seus princípios, defesa intransigente das pautas populares. Né? Evidentemente que defesa intransigente das pautas populares significa ser contra a privatização do presídio, né? Significa ser contra usar dinheiro do BNDES para privatizar escola, pracinha, parque, hospital. Significa ser contra atacar o BPC, né? Significa ser contra paralisar a reforma agrária e fazer o maior plano safra da história, né? Significa ser contra o pacote neoliberal do Fernando Haddad, que limitou o crescimento do salário mínimo, né? Significa ser contra o ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, que a equipe econômica do governo Lula passou todo 2023, todo 2024 defendendo. Não é isso? Mas aí continua o companheiro Guilherme. Você acredita que o governo Lula terá espaço para as pautas mais caras para a esquerda brasileira ou vai ter dificuldade diante da ampla coalizão que foi feita para vencer a eleição? Veja o que o Guilherme diz. Eu acredito que o governo vai ser um espaço de disputa. Opa! Do mesmo jeito que ele se elegeu com uma frente ampla, ele se compõe com uma coalizão ampla.
terão setores liberais pressionando o governo, terão setores do agronegócio pressionando o governo, do centrão pressionando o governo, e o nosso papel é justamente puxar essa corda para a esquerda. O papel do PSOL nesse momento é justamente levar a agenda política do país e do governo mais à esquerda. Vamos fazer isso no parlamento, nas ruas, em todos os espaços políticos que a gente possa estar presente. Se só um lado luta, a correlação de forças desequilibra. É mesmo, né, Guilherme? Se só um lado atua, melhor dizendo, a correlação de forças desequilibra. Nós vamos atuar para levar as pautas populares para o centro e levar a agenda do país à esquerda. Isso aqui era o Guilherme Boulos em 2022. Isso aqui era o Guilherme Boulos em 2022. Mas vamos abrir outro documento. Alguém vai pensar assim, de novo, Jones, tá chato. Gente, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Vamos lá. Eu prometo que é o último documento. Vamos lá. O que é isso aqui? Site Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, né? Esse aqui é o documento Revogaço, que foi um estudo feito em parceria, né, com a Fundação Rosa Luxemburgo, né? A Fundação Rosa Luxemburgo lá da Alemanha. Que é basicamente um estudo sobre o legado institucional do bolsonarismo e uma série de recomendações sobre o que fazer para derrubar esse legado institucional. Inclusive, diga-se de passagem, documento muito bom, viu? Deixa eu até abrir a tela aqui. Assim, eu baixei esse documento na época que foi lançado e vários debates que eu fiz nos últimos tempos, eu usei como base esse documento. Porque o documento, ele dá exemplos assim, ó, o Bolsonaro fez isso, dá para revogar isso por decreto, dá para mudar isso por portaria administrativa. Ele não só faz a crítica do que está errado, ele dá os caminhos, inclusive os caminhos jurídicos e institucionais, né? Um documento muito bom, um bom diagnóstico do que foi a devastação bolsonarista, perfeito? E aí vamos ver aqui. Vamos abrir o documento. Opa, revogaço. Reverter a destruição do governo Bolsonaro. Antes disso, antes da gente ler, é importante dizer uma coisa. O PT chegou a falar publicamente e adotar aspectos desse estudo feito pelo PSOL, inclusive pela corrente majoritária do PSOL, a Revolução Solidária. Bota aí, Maxwell, a notícia do Poder 360 com a fala da Gleisi Hoffmann. Bota aí na tela. Viram, né? Agora vamos olhar aqui o documento. Antes disso, olha quem era presidente, ó, da Fundação Lauro Campos, Marielle Franco. A Natália Sarmeta, né, que é dirigente da Revolução Solidária, dirigente do PSOL, membro da Revolução Solidária e também companheira do Guilherme Boulos. O Caio Moura, se não me falha a memória, eu acho que o Caio Moura é o Caio aqui de Recife, também da Revolução Solidária, e por aí vai. Então, assim, um documento feito com vários companheiros e companheiras da Revolução Solidária, da corrente majoritária do PSOL, perfeito? Isso aí estamos falando de 2022, né? A gente não vai ler o documento inteiro, porque ele é gigantesco, tem 192 páginas, mas vamos fazer uma coisa aqui interessante. E assim, leiam depois, viu, gente? Leiam depois, vale muito a pena. Vamos fazer um negócio interessante assim, ó. Ctrl F, teto de gastos. Teto de gastos, né? Teto de gastos. Vamos ver o que é dito aqui, ó. O método Bolsonaro de destruição tem como primeiro eixo uma profunda e constante operação de cortes orçamentários para asfixiar materialmente as estruturas do Estado, cuja função é garantir e promover os direitos. Isso começa com a emenda constitucional do teto de gastos, aprovada pelo governo Michel Temer, limitando por 20 anos os gastos públicos. Por causa dessa medida, a verdadeira consolidação do golpe neoliberal 2026, vemos que ciência e tecnologia perdeu 58% de sua dotação discricionária de 2026 até 2021, sendo a área mais afetada. A assistência social vem em seguida, com a perda de 54%. A educação fecha esse trágico pódio com redução de 44%. Sabemos que derrubar o teto de gastos não é simples por se tratar de medida constitucional, mas sua revogação é condição necessária para que todos os processos de redemocratização que constam nesse relatório. Sabemos que derrubar o teto de gastos não é simples, por se tratar de medida constitucional, mas sua revogação é condição necessária para todos os processos de democratização que se constam neste relatório. Vamos voltar aqui para o Ctrl F, né? Teto de gastos.
Tá? E para terminar esse parágrafo aqui. A reconstrução econômica e social do país exigirá um esforço enorme e dependerá da capacidade do Estado de reconstruir seus instrumentos de política econômica, derrubar o teto de gastos, retomar os investimentos públicos e a política industrial, com a recuperação do papel dos bancos públicos no financiamento do desenvolvimento. É desenvolvimento, viu, gente? Não é PPP não, viu? Não é papel do BNDES tá financiando a privatização de escola não, viu? É do desenvolvimento. Serão parte fundamental deste grande desafio. Então veja, gente, voltando aqui. Este era o debate do PSOL em 2022, 2021, no processo eleitoral. Este era o debate do PSOL. O Davi De Cache era da Revolução Solidária. Veja, o Davi De Cache, ele não mudou. O Davi De Cache, ele, fundamentalmente, ele defende, do ponto de vista de linha tática para enfrentar a extrema-direita, ele defende a mesma coisa que a corrente que ele fazia parte defendia em 2021, 2022, que é apoiar o Lula, né? A tática deles, e aí é isso, gente. A tática deles, não estou fazendo esse debate, né? Apoiar o Lula para derrotar eleitoralmente a extrema-direita e impulsionar uma agenda política e ideológica no país de enfrentamento ao neoliberalismo, compreendendo essa com a forma mais eficaz de enfraquecer na raiz a extrema-direita. Veja, o Glauber Braga não é oposição de esquerda ao governo Lula. Nós do PCBR somos. O Glauber Braga não é. A Sema não é. A Fernanda não é. O Davi não é. Eles defendem basicamente o que estava no programa do PSOL, que estava no estudo feito pela Fundação Lauro Campos Marielle Franco, quando era presidido pela Revolução Solidária, o que estava nas resoluções do PSOL, com a direção já da Revolução Solidária e da Primavera Socialista. Perfeito? Foi que a gente viu na prática. E aqui vem uma grande mentira, um grande cinismo. Na nota dos deputados do campo majoritário do PSOL é dito assim, a bancada votou de maneira uniforme contra o novo teto de gastos. E veja, isso é verdade, mas o Boulos foi contra votar contra o teto de gastos. O Boulos defendeu votar a favor, o Boulos perdeu a votação na bancada, porque na época, por exemplo, o Tarcísio, que agora, o Tarcísio apoiou a demissão da Davi De Cache, o Tarcísio Mota, na época, foi contra apoiar o novo teto de gastos. Teve deslocamentos ali importantes, né? Teve mudanças ali importantes na correlação de forças no âmbito da bancada, né? Então, assim, o Guilherme Boulos, ele foi a favor de o PSOL votar positivamente para o novo teto de gastos. Eu desafio alguém a achar nas redes do Guilherme Boulos um pronunciamento dele contra o teto de gastos. Eu desafio alguém a achar um discurso do Guilherme Boulos contra o novo teto de gastos. Eu desafio alguém a achar um pronunciamento do Guilherme dizendo assim, presidente Lula, pelo amor de Deus, ministro Fernando Haddad, não aprove teto de gastos, não vá por esse caminho, não ataque o piso constitucional da saúde e da educação. Não tem. Tem do Boulos, tem da Erika Hilton, não tem de um bocado de gente. Não tem. Então, assim, o PSOL, enquanto bancada num todo, votou contra o teto de gastos porque, nesta votação, a Revolução Solidária foi derrotada. Mas veja pronunciamentos do Guilherme, vejam as redes dele, da Erika Hilton, se tem alguma fala, se tem alguma posição. Vamos lá, gente. Agora, vamos fazer melhor. A bancada do PSOL, a gente leu a resolução, né? A bancada do PSOL vai ser crítica a tudo que fira seus princípios, seu programa e tal. O governo Lula, né? O governo Lula foi, via decreto presidencial, colocou a privatização de presídios no âmbito do PPI, o Programa de Parceria de Investimento, criado pelo Michel Temer no contexto do golpe para desestatizar a economia brasileira. O site do PPI, gente, está lá dito. O objetivo do PPI é desestatizar a economia brasileira, entregar tudo para iniciativa privada. O governo Lula foi lá, editou um decreto em 2023, colocou lá presídio para privatização. O Guilherme Boulos nunca falou nada. A majoritária do PSOL, tirando o Tarcísio, né? Tarcísio é isso, velho. O Tarcísio tem uma outra posição. Vamos ver aí. Mas tirando o Tarcísio, a majoritária do pessoal ficou calado, ficou em silêncio, não fez a crítica e por aí vai. O Glauber Braga apresentou um PDL, que é um instrumento legislativo para você suspender um decreto, né, presidencial. A maioria do pessoal não assinou esse PDL, não assinou. A Erika Hilton não assinou. O Boulos não assinou, né? E o Boulos só falou do tema da privatização de presídios, né? Só falou do tema da privatização de presídios, quando numa entrevista que ele estava dando para o Critique, se não me falha a memória, o Mário do Critique fez uma pergunta minha
sobre a privatização de presídios. Aí, de bate pronto, na boca da eleição, Boulos não tinha como fugir, deu uma fala bem genérica, dizendo que é contra a privatização de presídios, mas não assinou o PDL do Glauber. Nunca fez um discurso. Inclusive, vale dizer que o governo Lula fortaleceu instrumentos como as debêntures e as debêntures incentivadas, e quem investir seu capital na privatização de presídio, em PPP, para a administração privada de presídio, tem isenção do imposto de renda. Você sabia disso? A missão não era combater desigualdades? Você sabia disso? Nunca abrir a boca. Nunca, nunca. Inclusive, as tendências majoritárias do PSOL, né? Eu fazia parte de um grupo do WhatsApp com vários companheiros do Resistência, né? Inclusive com o grande pensador, teórico, formulador, e isso é grande mesmo, ele é muito bom. Não estou fazendo ironia, não. Valério Arcari, eu volta e meia tirava onda e cobrava sério o Valério Arcari, dizendo assim: ei, Valério, site do Resistência tem porra nenhuma, né? Que é o Esquerda Online. Sobre privatização de presídio, né? Demoraram tanto para colocar que quando eles colocaram no site, a primeira coisa falando contra a privatização de presídios, o militante deles, que eu não vou falar o nome, que ele não me autorizou, até mandou o texto para mim, fez: aqui, Jones, a gente se pronunciou contra a privatização de presídios. 7 meses depois. Isso foi o Resistência, porque assim, o resto das correntes majoritárias do PSOL, nada. Inclusive, Maxwell, vê se tu acha o vídeo do Guilherme Boulos quando ele recebe a pergunta que foi feita a partir do meu intermédio e a resposta que ele dá. Aí vocês tiram as conclusões. Se tu conseguir achar, Maxwell, coloca aí na tela, por favor. No último episódio a gente entrevistou o Jones Manuel e a gente falou muito de políticas públicas. E ele ficou intrigado. Falou assim: pelo amor de Deus, pergunta pro Guilherme sobre as privatizações dos presídios. Eu acho que é um problema sério, né? Uma política que nós já, inclusive, questionamos, porque é uma política, é uma política que vem do governo federal. Acho que fazer PPP em presídio é uma coisa inaceitável. Porque, qual é a questão? Esse processo de privatização do presídio, ele trata o preso como lucro. E, portanto, ele vai estimular a empresa tem que lucrar, uma lógica de encarceramento em massa ainda maior no Brasil. Como que você faz para ter lucro? Você reduz a alimentação, o acesso tem à que água, prender mais gente. Eu sou contra bem... esse tipo de PPP. E a gente pode sair estendendo os exemplos ao limite, gente. Veja, o que está em debate hoje me parece que é muito mais amplo do que ser oposição de esquerda ou não ao governo Lula. Veja, repito, nós do PCBR somos oposição de esquerda ao governo Lula. A gente pode sustentar esse debate em outro momento. Mas, por exemplo, a UP não é oposição de esquerda ao governo Lula. Zero problema, porra. Zero problema. Sabe, a questão, inclusive, pra gente, é fundamental fortalecer a unidade prática nas lutas contra a extrema-direita e o programa burguês, que nessa fase histórica é simbolizado pela política neoliberal, né? Então, assim... Por exemplo, pra gente, militante do PCBR, a gente não faz atestado ideológico, não. A gente só conversa se for oposição à esquerda ao governo Lula, não. Não, pô, a gente quer conversar, quer fortalecer as lutas com todo mundo, por exemplo, que é contra o BNDES financiar a privatização de escolas. Perfeito? Veja, é algo absurdo, e aí se cria uma lógica de cinismo, que é assim, o Boulos e a majoritária do PSOL diz que é contra a privatização da Sabesp, em São Paulo, mas o BNDES, comandado pelo governo Lula, não foi o Congresso não, viu? Está participando da privatização de empresas públicas de água e saneamento em todo o Brasil. Então aqui em Pernambuco a Compesa dá para ser privatizada, com apoio do BNDES, do governo Lula, sabe? Aí recentemente não, ano passado, teve alguns militantes da CUT que foram fazer um protesto contra a privatização da Compesa. Aí o secretário do governo, Raquel Lira, falou assim: ei menino, mas vocês não são da CUT? Vocês estão chamando isso aqui de privatização? Isso aqui é feito com apoio do governo Lula. O estudo para fazer a PPP do BNDES. Foda, né? Como é que fica? No Piauí, é governado pelo PT, o Rafael Fontelli. A AGPISA, que é o equivalente à Sabesp do Piauí, foi privatizada, gente. Privatizada. Em São Paulo, vocês já ouviram falar da privatização das escolas do Tarcísio Freitas? É com apoio do BNDES. Privatização das escolas do Tarcísio. No Paraná também. Sabe a privatização das escolas do Ratinho Júnior? É com apoio do BNDES, do governo Lula. Bota aí, Maxwell, a matéria na tela. Vocês já viram o Boulos falar alguma coisa sobre isso? Vocês já viram o Boulos dizer assim: presidente Lula, é um equívoco, senhor, usar o BNDES para estimular a privatização de escola, de hospital, de creche, de pracinha, porque isso está fortalecendo um setor da burguesia que fica bilionária de se apropriar de recurso público. Esse setor da burguesia vai apoiar a extrema-direita na eleição de 2026, vai querer cada vez mais um desmonte do Estado, políticas de austeridade e por aí vai. Vocês viram o Boulos fazer esse debate, a Érica Hilton fazer esse debate, a majoritária do pessoal fazer esse debate? Não. Não. Sabe por que não? Porque eles assumiram uma linha
Presta atenção aqui. E que essa é a grande mudança em relação a 2022. A linha é o seguinte. A linha é dizer amém para tudo que o governo Lula faz, não disputar a agenda política e apoiar acriticamente o governo. Essa é a linha. A linha que estava colocada no debate dos próprios documentos do PSOL era apoiar o governo Lula contra a extrema-direita, promover o debate público, né, da sociedade e no próprio governo, uma agenda à esquerda e enfrentar o projeto neoliberal. Isso foi abandonado. E aí o Davi De Castro, ele só manteve o que a Revolução Solidária falava em 2021, 2020, 2022, viu? Percebem? E aí, veja, o negócio chega ao cúmulo do ridículo tão grande que é o seguinte, quando o governo Lula apresentou ano passado o pacote de corte de gastos, né, de pacote neoliberal, um dos itens era o ataque ao BPC. Vocês sabem que eu falei muito aqui no canal ano passado em defesa do BPC contra esses ataques. Vocês sabem também que o pastor Henrique Vieira mentiu. Ele disse que não tinha ataque ao BPC, era só combate à fraude. Bota aí, mais uma vez, Maxwell, o Twitter do pastor Henrique Vieira, que é da majoritária do PSOL, né? E aí, veja, a galera do PSOL ficou puta porque o Davi, por exemplo, falou repetidas vezes que era mentira, que era só combate à fraude e que usar retórica de combate à fraude para destruir política social é típico, é histórico do neoliberalismo. Foi isso que o Ronald Reagan fez nos Estados Unidos, o Bill Clinton também, nos anos 90, e a Margaret Thatcher na Inglaterra também. Veja, gente, e aí, é uma pergunta, evidentemente que aqui eu não vou falar nomes, né? Mas eu conversei com alguns companheiros e companheiras, aí eu pergunto assim, meu irmão em Cristo, situação como essa do pastor Henrique Vieira, que é assim, né? O programa do PSOL, até onde eu saiba, posso estar lendo errado, o programa do PSOL, ele não diz que é pro PSOL apoiar ataque à política social, né? Aí é isso mesmo, vai atacar o BPC, as pessoas vão passar fome, aí tem um deputado do partido mentindo para proteger o governo, é para fazer o quê em relação a isso? É para ficar caladinho, é para compartilhar da desinformação. Veja, amplos setores da esquerda brasileira adotaram como tática a ideia de que para vencer eleitoralmente a extrema-direita em 2026 é preciso apoiar acriticamente o governo Lula, dizer amém para tudo e mesmo se o governo for cada vez mais aplicando uma agenda neoliberal agressiva contra a classe trabalhadora. Esse que é o debate. Você acha que isso é correto? E aí, uma pergunta sincera. Você acha que foi bom ano passado o governo querer destruir o BPC e não conseguir destruir o BPC graças à pressão que se colocou de baixo para cima e que repercutiu no Congresso? Você acha que foi uma boa política o governo meter um limite no crescimento do salário mínimo? Você acha que foi uma boa política o ataque ao abono salarial? Você acha que foi bom? Você acha que está sendo uma boa política o governo ajudar a sair privatizando tudo? Sabe, o governo comemorando que está privatizando mais que o Bolsonaro, que está fazendo mais PPP que o Bolsonaro. Você acha que está sendo bom o abandono da reforma agrária, a não retomada, depois de 2 anos de governo, não retomaram ainda a política de estoques reguladores, a disparada do preço dos alimentos? Você acha que está sendo bom? Você acha que isso é bom para o Brasil? Você acha que isso é bom para a classe trabalhadora? Você acha que isso está enfraquecendo a extrema-direita? Percebe? Aí, para fugir desse debate, aí coloca assim, para criar o espantalho, né? Para criar o espantalho, que é assim, não, o Davi De Castro quer ser oposição a Lula. Não, porra, o Davi De Castro, ele tá falando a mesma coisa que ele fala há anos, que é contra o neoliberalismo, contra a austeridade, contra a privatização, contra a precarização do trabalho, contra a retirada de direitos. É assim, o cara tá na mesma posição, porra. Então tem que ver quem foi que mudou. E aí, para concluir de verdade, uma coisa que eu achei fantástica, né? O pessoal da majoritária do PSOL tá divulgando alguns prints junto com um texto difamatório contra Davi. E aí, bota aí na tela, Maxwell, o print, por favor. O primeiro print, né, é uma matéria do Estadão que tem texto do Davi De Castro que diz o seguinte: será que a direção do PSOL realmente acredita que 2 ministros de Estado discutiram na frente do presidente da República por causa de um pacote inexistente inventado por setores do partido para disputa interna? Até quando vão fingir que nada está acontecendo? Aí, peraí, então o Davi atacando o partido. Sabe o que era isso? A majoritária do PSOL dizia, mais ou menos agosto, setembro do ano passado, que não tinha pacote neoliberal nenhum do governo Lula sendo preparado, que isso era fake news.
É isso mesmo, gente. Sabe aquele pacote que foi votado em dezembro do ano passado? Em setembro, agosto, a majoritária do PSOL dizia que não existia pacote nenhum, que isso era fake news só para atacar o governo Lula. Fake news só para atacar o governo Lula. Quando foi lançado o manifesto contra o pacote antipopular de Fernando Haddad, que a gente divulgou bastante aqui no canal, que tá no site da revista Movimento. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o manifesto. Eu, inclusive, gravei vários vídeos. Não sei se tu vai lembrar, Maxwell, o título de algum deles, eu não lembro agora de cabeça, mas se tu lembrar, coloca na tela também. E aí, a majoritária do pessoal dizia que não tinha pacote. Gente, o que foi que aconteceu em dezembro? Teve pacote, não teve? Teve pacote, não teve? Sabe qual foi o pronunciamento público do Guilherme Boulos e da Erika Hilton? Só para citar as duas maiores figuras do campo majoritário do PSOL em defesa dos direitos da classe trabalhadora contra o abono salarial e contra o ataque à valorização do salário mínimo, nenhum. Ficaram calados. Perfeito? Ficaram calados. Aí, o segundo print que estão circulando, o suposto ataque da Videcash, é esse aqui, ó. É 6 de novembro de 2024, um print de uma fala da Gleisi Hoffmann, né? Do post daquele site, O Cafezinho, que Davi diz: alguém consegue me explicar por que a presidência do PSOL e sua figura pública mais conhecida, o deputado federal Guilherme Boulos, segue em silêncio total sobre o assunto? Não adianta vir com a desculpa de que somos base do governo e que o pacote não existe. Aí o Davi fala, até a presidente do PT está criticando o ataque ao BPC e ao salário mínimo. Então, veja... E aí, veja, eu não estou entrando num debate se isso é teatro ou não da Gleisi Hoffmann, do Lindenberg. Não estou entrando nesse debate. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. O governo Lula apresentou um pacote neoliberal. Beleza? A Natália Bonavides, que é do PT, criticou o pacote. O Rui Falcão, ex-presidente do PT, criticou o pacote. O Lindenberg Faria, de maneira mais tímida, criticou o pacote. A Gleisi Hoffmann criticou o pacote. E a majoritária do PSOL calada. Então, assim, o PSOL é mais petista que o PT. Vocês entenderam isso? Mais petista que o PT. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, o Davi era funcionário, não sei o que. Veja, gente, o PSOL é um partido de corrente, né? O PSOL é um partido de corrente. E a posição do Davi expressa também a posição política de deputados da bancada. Então, existia até então no PSOL a proporcionalidade, né? Então, assim, a posição do Davi está de acordo com a posição do Glauber, da Sâmia, da Fernanda Melchiona, em vários momentos da Luísa Erundina, em alguns momentos, inclusive no passado, do Tarcísio Mota. Então, assim... repare que a questão de fundo aqui e que todo o campo governista tenta fugir, percebe? E aí quem acompanha meu canal percebeu durante todo 2024 que eu venho debatendo isso. Bicho, assumam que a tática para vocês é apoiar o governo Lula de maneira crítica, inclusive legitimando uma agenda neoliberal em nome de supostamente derrotar de novo a extrema-direita. Ó, quem defende isso tem que assumir, pô. Tem que assumir, diga abertamente assim. Nossa tática é apoiar criticamente o governo Lula, dizer amém para todas as suas cagadas e quando não dizer amém, ficar em silêncio em nome de apoiar Lula de novo para ele se reeleger. Isso para a gente é enfrentar a extrema-direita. Diga de forma aberta. Diga, porque assim, a prática política já é essa. Ao ponto de vocês estarem mentindo. Como o pastor Henrique Vieira mentiu, né? Como inclusive vários mentiram. O Boulos, quando teve a mudança da política de taxação das offshores e dos fundos exclusivos, o Boulos disse que era a taxação dos super ricos. Cadê o dinheiro, gente? Para a saúde da educação, da taxação dos super ricos. Sabe? Então veja, a questão de fundo aqui, para além do problema particular do PSOL, da lógica do PSOL, é qual é a tática para enfrentar a extrema-direita. Tem um amplo setor do que se chama de esquerda brasileira que usa como tática a ideia de um apoio acrítico e de um reforço ao programa neoliberal, na ideia de que isso é suficiente para que o Lula chegue com força política e popularidade para se reeleger em 2026 e pronto, e acabou. Só que não assumem isso. Só que não colocam isso de frente, isso abertamente para a militância. Eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate, a gente precisa decidir, todo mundo que é organizado, que é militante, e quem não é organizado também, quem não é organizado tem que se organizar, viu, gente? Mas quem não é organizado, quem é cidadão, quem é trabalhador, ele tá se fudendo, tá? Precisa ter ciência. É isso, gente. Assim, é isso. Vocês acham que o caminho para enfrentar a extrema-direita é legitimar um programa neoliberal progressista? Deu certo nos Estados Unidos com Biden? Deu certo? Deu certo na Argentina com Alberto Fernandes? Tá dando certo no Chile com Gabriel Boric? Tá dando certo na Alemanha com Olaf Scholz?
Tá dando certo na França com Emmanuel Macron. Deu certo na Itália, sabe? Deu certo na Grécia com Syriza. A gente tem que se fazer essas perguntas, perfeito? Então, mais do que tudo, chamando para reflexão, para um debate, que acho que isso é tema central para 2025. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Beijo, até a próxima.